Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Dessa vez vamos para mais um vídeo resposta. Na verdade, uma pessoa, um irmão, colocou lá no Facebook uma pergunta, né, sobre aqueles vídeos lá que eu fiz sobre o arminianismo. E a pergunta é muito pertinente. Então vale a pena refletir sobre, justamente porque está havendo muita confusão, né, e muito incômodo também de muitas pessoas que gostam do título calvinista, não é? E acabam não conseguindo lidar com verdades históricas que são trazidas à tona nos dias de hoje, tá? Então, vamos falar sobre isso agora, tá certo? Depois da vinheta. Vamos aí, ó, para a pergunta feita pelo Eduardo, né? Eduardo Medeiros. Valeu, Eduardo, muito obrigado pela pergunta. No vídeo aí, Arminianismo, Caminho para Roma. Ele perguntou bem assim: o que o senhor acha desse movimento entre reformados que desconsideram, né, o Sínodo de Dort ou fazem uma outra leitura do que aconteceu? Então, vamos lá para este assunto que é bem interessante, não é? Olha só, Eduardo. Tem havido um incômodo, claro, né, de muitas pessoas aqui no Brasil, né, especialmente pastores, né, que já estão há muito tempo, há muitas décadas, na verdade, carregando, né, o nome de calvinistas barra reformados. E até então, o que era apresentado como calvinismo no Brasil, no geral, sempre foi uma coisa muito, como eu posso dizer, esvaziada, né? Sempre foi algo muito mais ou menos, né? Não sendo o verdadeiro calvinismo, porque, né, foi um tipo de versão que criaram aqui no Brasil, uma versão calvinista de calvinismo tupiniquim, nem um pouco confessional, ou então semi-confessional, e essas pessoas ficaram conhecidas assim, né? E como o público brasileiro não tem conhecimento da história, ficou por isso mesmo, né? Então, já, né, há um bom tempo, quase 20 anos, se fala muito sobre calvinismo e fé reformada, e as pessoas que geralmente são levantadas e chamadas de calvinistas e reformadas, né, na sua grande maioria, não são pastores, não é, ou membros de igrejas reformadas. Por que isso é importante e relevante para nós? Porque as igrejas reformadas históricas, né, elas existem, tá? Não é uma questão de, tipo, um pastor de uma denominação evangélica aí, ele se identifica com partes, não é, do calvinismo, e aí ele assume esse nome de calvinista, não é? Não estou falando disso, não. Isso acontece muito no Brasil, tá? As pessoas fragmentam o calvinismo, mas se chamam de calvinistas ainda. É uma coisa que eu discordo, mas beleza, né? Não posso pedir ninguém de se afirmar como calvinista, beleza, tranquilo. Mas a questão todinha é que, geralmente as pessoas, elas não avaliam, não estudam o início das igrejas reformadas, né? Lá no contexto suíço, especialmente Genebra, digamos assim, onde você tem uma igreja modelo, né? A Igreja de Genebra, Calvino pastoreou. Uma igreja que tinha uma confissão de fé, um catecismo, tá? Onde você também tinha, por exemplo, ali, né, no contexto da cidade, a Academia de Genebra, onde Calvino formou, né, muitos outros pastores que foram plantar igrejas reformadas também, não é, filhas da Igreja de Genebra, em outros países, até chegar no próprio continente, aliás, até chegar na própria ilha, né? Então, você vê aí, né, de onde sai a fé reformada, com pastores reformadores no continente e também John Knox no contexto da Escócia e depois, né, seguindo para a Inglaterra, Irlanda, etc. Então, você tem, não é, uma origem e você tem as igrejas reformadas ali crescendo e mantendo, não é, os mesmos princípios, com diferenças mínimas por uma questão de contexto, digamos assim, mas mantendo, não é, basicamente os mesmos princípios. Tanto é que você consegue reconhecê-las, tá? E havia sim unidade entre essas igrejas. Pois bem, essas igrejas não desapareceram, não. Elas existem, tá? Aqui no Brasil, o que ficou conhecido foi a igreja presbiteriana. Ela é herdeira, né? A IPB é herdeira da igreja presbiteriana lá original da Escócia, herdeira, né? E consequentemente da igreja de Genebra. Ah, há outras igrejas presbiterianas, basicamente, umas que não têm nada a ver com reforma, né? E outras que são, ainda estão ligadas, mantêm confissões, etc. Mas o que as pessoas conheceram do Brasil foi presbiterianismo,
né? E por extensão, acabaram, por exemplo, considerando também com essa onda de crescimento do movimento calvinista, movimento, entende? Movimento. Os batistas foram incluídos também. Então, muitos batistas famosos, aí você pensa em John Piper, John MacArthur, Paul Washer e tantos outros aí, acabaram sendo vistos, né, incluídos também nesse grande time dos reformados, né? O que não corresponde à realidade histórica. Então, há uma diferença, tá? Então, até para entender aqui, né, quando eu falo isso, fazendo essa distinção, é pensando na história, ok? E com isso eu não estou desmerecendo ninguém. Não estou dizendo que um é menos crente, mais fiel, menos fiel, não tem nada a ver com isso. Mas existe uma distinção histórica com relação ao que são as igrejas reformadas, tá? Então, uma igreja presbiteriana, ela é uma herdeira legítima da igreja presbiteriana, né? Reformada no caso da Escócia e do contexto também dos puritanos ali, certo? Mas é isso que o povo conheceu e acabou incluindo os batistas, né? Isso se deu muito porque muitos pastores presbiterianos, já esvaziados da confessionalidade, já não se importando tanto com isso, eles simplesmente dizem que são e acabou. Então eles confirmam isso aí. Isso dá força para esses outros grupos, essas outras tradições, para se afirmarem como tal. Então isso cresceu. Nesse contexto, então, não é, as igrejas reformadas continentais, não é, elas estão aqui no Brasil, mas elas são pequenas, tá? Existe uma pequena confederação e algumas igrejas, não é, que estão ainda, não é, vivendo de forma independente, né, entre aspas, que não estão vinculadas à confederação, mas que também subscrevem essa forma de unidade. E portanto, não é, você juntando tudo isso, você vê que é um grupo muito pequeno. Pequeno mesmo, comparado às igrejas evangélicas no geral, é muito pequeno. Não chega nem perto do tamanho da IPB hoje, por exemplo. E, portanto, por sermos tão pequenos, não temos expressão, na verdade, né? Não temos expressão. E aí surge um cara como eu, né? Parecendo um maluco na internet e, às vezes, não compreendido, e atacado, porque eu só estou trazendo à tona e mostrando essas igrejas reformadas, mostrando a confessionalidade dessas igrejas reformadas, um pouco da história dessas igrejas, da tradição, e as pessoas que estavam acostumadas, não é, a ver essa coisa desconstruída que eles chamam de calvinismo aqui no Brasil, ficam espantados. Então parece uma coisa muito absurda eu chegar e falar bem assim, olha, por exemplo, reformado é reformado, batista é batista e assim por diante. Parece uma coisa absurda. Mas a culpa não é minha que as pessoas não entendem. Né? Eles deveriam estudar a história e realmente ver como que as coisas funcionam, mas não fazem isso. Ou então, estou dando um exemplo, tá? Mas um ponto central aqui que tem a ver com esse debate, o irmão perguntou aí a respeito, né, dessa desconsideração de Dort, por exemplo, toca nesse ponto. Porque ah, as igrejas reformadas, então, né, elas têm um entendimento a respeito da sua própria história, obviamente. Tá? E pessoas que não fazem parte da tradição ou não são membros de igrejas reformadas, né, que são herdeiras daquelas igrejas, ou, né, as igrejas dos teólogos, etc., lá representados ali, as igrejas que julgaram, né, a remonstração no século XVII, essas pessoas não têm compromisso com essas igrejas, tá? Mas essas igrejas estão aqui no Brasil. São pequenas, inexpressivas comparado com outras, mas estão aqui, tá? E quando nós falamos de Dort, estamos falando da história dessas igrejas, certo? Então, por exemplo, eu não apenas concordo com Dort, eu não estou do lado de fora do muro concordando com o que está dentro. Não é isso que acontece, tá? As igrejas que estão aqui, né, reformadas, com esse nome, reformadas, que subscrevem as três formas de unidade, né, que compõem uma confederação, não estão do lado de lá do muro, não é? Sendo tradições diferentes, apenas concordando com as resoluções de Dort. Não, essas igrejas são herdeiras daquelas igrejas que, não é, defenderam a fé no Grande Sínodo. Entende a situação? Então, esse documento é um documento que nos pertence. Não é? Ele é das igrejas reformadas. E foi concordado por outras igrejas de Cristo fiéis daquele contexto. Mas é um documento, né, das igrejas reformadas, assim como a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. E as pessoas parecem que não entendem isso. Eu já falei sobre isso umas 500 vezes no canal, mas parece que tem gente que ainda não consegue compreender, porque eles encaram
fé reformada ou calvinismo como sendo uma questão de autoidentificação, de sentimento, e não tem nada a ver com isso. Entendeu? Quando eu digo que eu sou um cristão reformado, eu não estou falando do meu sentimento a respeito disso, nem da minha autoidentificação simplesmente. Eu só estou dizendo que eu pertenço a uma igreja reformada histórica, que subscreve confissões históricas. É isso que eu estou dizendo. Tá? E parece que é difícil para as pessoas despertarem, acordarem aqui, não entenderem uma coisa dessa. Tá? Então, quando eu falo que, por exemplo, o arminianismo foi julgado como heresia, né? A remonstrância foi tratada como heresia lá no Sínodo de Dort, eu não estou dando uma opinião. Isso não é uma opinião minha. Pode perguntar para os pastores da confederação, não é? Que eles vão dar a mesma resposta, porque não é uma opinião minha, isolada. Não é o que eu acho sobre o sínodo, é a verdade sobre o sínodo. E aí, indivíduos que não fazem parte das igrejas reformadas continentais, a tradição holandesa mesmo, falam daquilo que não sabem. Então tem um monte de pastores batistas, presbiterianos, muitas vezes falando daquilo que não sabem. Não é? E especialmente presbiterianos, né? Tem demonstrado uma ignorância muito grande, porque, sinceramente, vamos ser claros, né? Os padrões de fé de Westminster não são opostos ao que aconteceu no Sínodo de Dort. De jeito nenhum. Mantém a mesma confessionalidade. Né? Até pensando também, né, na confessionalidade mais robusta, digamos assim, do presbiterianismo, não é, nós aprendemos ali, né, que não há divergência com o sínodo, de jeito nenhum. Pelo contrário, tá? Mas isso aí é pensando em que, veja, são reformados da ilha, né, os presbiterianos, não é, que compreenderam muito bem naquela época, né? Isso é muito claro. Agora, o pessoal de hoje já está cada vez mais se desvinculando dos seus padrões confessionais, né? Está havendo um processo de redução para muitos pastores da IPB, por exemplo, eles não conseguem ter mais aquele apreço, não é? Às confissões de sua igreja. Isso é muito claro, isso é inegável. Eu conheço pastores presbiterianos que são homens fiéis, confessionais, tá? Irmãos que eu amo de coração, me ensinam muito, são homens exemplo para mim. Mas tem muitos outros que dá vergonha porque eles cospem na tradição de sua própria igreja, né? É lamentável isso aí, certo? Então é um monte de gente do lado de lá do muro falando sobre coisas referentes às igrejas reformadas sem perguntar a nós, sem entender o que é a nossa história, tá? Então, basicamente, o que tem acontecido, irmão e irmãos aí, né? É quase como um tipo de conspiração, né, ecumênica no Brasil, infelizmente, não é, difundida por muitos que deveriam defender a verdade histórica e bíblica, mas que preferem ficar com essa política da boa vizinhança, não é, para não ter que dizer a verdade, entende? Esse é o fato, né? Esse é o fato. Desculpa, mas arminianismo é heresia. Para reformado sempre foi assim. Isso não é uma novidade. Não está surgindo um suposto calvinista sectário. Calvinista sectário, não existe isso. Sectários, observem bem, tá? Sectários são esses. Se tem um movimento sectarista hoje, não vem justamente por meio desses pastores, tá? Que estão tentando reescrever a história de Dort, a história das igrejas reformadas holandesas. Esses são sectários, porque eles estão contando uma versão deles, uma versão evangelical, uma versão ecumênica, desconsiderando a verdade sobre como nós encaramos o arminianismo. Tá? Então, eu lamento por isso. Né? Minha opinião, agora eu vou falar da minha opinião. Né? A minha opinião é que esses homens estão sendo covardes, porque eu não estou falando de membro, não. Né? O membro de comunidade às vezes não sabe de nada da história. Eu não vou nem exigir que saiba de certos detalhes, mas pastores. O que né, faz assim com que venhamos lamentar é o fato de sabermos que pastores, tá? Que têm a obrigação de saber essas coisas, não sabem. E o pior, ficam com essa historinha de tá surgindo um grupo de calvinistas aí, sei lá, sectários. Ou então chamando a nós reformados de hipercalvinistas. Esses caras não sabem nem o que é isso. Quer dizer, eu não vou dizer que não sabem, não. São pastores, sabem muito bem. É por isso que, se eu vejo um membro falando uma coisa como essa, eu vou, sabe, baixar o tom e vou ter misericórdia, porque ele não tem obrigação de saber de muitas coisas. Mas um pastor,
Um pastor que se diz reformado, que se diz calvinista, não saber dessas coisas. Não dá. Não dá para engolir isso aí. Então, no fim, a minha única conclusão é: estão fazendo de maneira proposital porque querem, de fato, não é, promover um revisionismo histórico. Essa é a realidade. Eu não tenho como pensar de maneira diferente. Porque são pessoas formadas em seminário, que estudaram a história. Eu acho que estudaram, não é possível. Tá? Para ficar hoje com essa coisinha de, ah, que coisa horrível chamar arminianismo de heresia. Misericórdia, é só um erro. Estamos conversando entre irmãos. Irmãos, na boa, né? Eu preciso ser honesto, tá? Com todo respeito a todas as pessoas aí, a esses pastores. Entendi, eu não quero desrespeitar ninguém, nem é o que estou fazendo aqui. Mas eu preciso ser honesto. Eu preciso ser honesto. Nós temos uma história. As igrejas reformadas existem, elas não são mito. Eu vou ficar repetindo isso aí quando for necessário. Elas existem, elas não são mito, certo? Então eu não vou me calar quando eu vejo pessoas do lado de lá do muro, pertencentes a outras tradições, que são apenas entusiastas da fé reformada, falando do que não sabem. É simples assim, tá? Então, eu lamento fazer vídeos assim, mas infelizmente é a realidade, tá? Então, minha recomendação, né, para os demais é que perguntem aos reformados o que eles acham da sua própria história, tá? Reformados de verdade, eu digo. Não vai perguntar para pessoas de outras tradições que não têm compromisso de verdade. Olha a grande diferença. Olha a grande diferença. Olha a grande diferença. Quando falamos dos cânones de Dort, tá? Que é o terceiro padrão de fé das igrejas reformadas. Porque são as três formas de unidade. Confissão belga, Catecismo de Heidelberg e cânon de Dort. São as três formas de unidade. Ok? Mas pensando nos cânones de Dort, os ministros reformados, os pastores das igrejas reformadas de verdade, eles não só concordam com o que está nos cânones, eles subscrevem o que está nos cânones. O que está nos cânones. Entendeu a diferença? O pessoal que diz que é calvinista do lado do muro, eles concordam, mas eles não têm o compromisso que os pastores reformados têm com aqueles documentos. Por quê? Porque não é o documento da tradição deles. É simples assim. É simples assim. Enquanto quando pensamos em igrejas reformadas, esses documentos são os documentos de sua própria tradição. Entende a situação? Essa é a realidade. Tá? Essa é a realidade. Seria igual, vamos pensar nos padrões de Velho Westminster. Seria igual uma pessoa, um líder, um pastor que seja membro de uma igreja evangélica, evangelical, eu digo, concordar com, né, muito do que há nos padrões de Velho Westminster e, portanto, né, ter a opinião de que é um padrão confessional fiel. Mas, como ele não é presbiteriano, ele não tem a obrigação de subscrever aqueles documentos. É muito mais fácil para ele simplesmente discordar de alguma coisa. Entende? Porque ele não tem esta convicção e esse compromisso com relação à história, não é? A fé pessoal, ok? Reformada, eu digo, de verdade, não é? E esse compromisso de subscrever tais documentos. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, eu lamento se isso incomoda, mas que continue incomodando, né? Porque eu vou continuar fazendo vídeos, claro, não para ficar brigando, não é esse o meu papel aqui, mas eu sempre vou ficar respondendo quando perguntarem sobre o assunto. Eu vou continuar fazendo minhas aulas e vou dizer o que é, né? Nas minhas aulas eu sempre vou chamar, não é, a coisa pelo nome, ou seja, arminianismo é heresia. Ninguém vai mudar isso aí. Acabou. Essa é a realidade. É isso que nós concordamos, por isso subscrevemos tais documentos. É por causa disso, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, né? O vídeo até longo, 20 minutos, mas né, é bom refletir, né, de maneira cuidadosa sobre o assunto. E lembrando que não estou aqui para poder ficar arrumando confusão com ninguém, né? Mas quando as pessoas falam, né, de uma tradição que eu subscrevo, eu vou falar, eu vou dar uma resposta se não estiver correto. Se fala daquilo que não corresponde à realidade, eu vou dizer alguma coisa. Tá certo? Então, muito obrigado, valeu mesmo. Deus abençoe a vida de vocês. Se inscrevam no canal se não forem inscritos, compartilhem o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Continue apoiando o trabalho. Em breve teremos aí a última temporada no curso, não é, Os Cânones de Dort. O quinto capítulo dos cânones sobre a perseverança ou preservação dos santos. Tá certo? Valeu.
Olha só, agora você pode ser um patrocinador do canal Cultura Reformada. Se você está sendo edificado por este canal e tem aprendido mais sobre a tradição reformada, então eis a oportunidade de você também contribuir com esse trabalho de resgate à tradição reformada. Basta acessar o QR Code ou então a chave Pix. O valor é por sua conta. Combinado? Já aproveita e assiste logo outro vídeo aqui, beleza?